Olá, seja muito bem-vindo a essa primeira aula desse curso de planejamento pessoal, certo? Meu nome é Alan Procópio, eu que vou conduzir você nessa jornada para que você entenda como é importante o planejamento na sua vida, certo? Como que nós vamos proceder? Nós teremos algumas aulas gravadas, como essa que você vai assistir, onde eu vou apresentar alguns conceitos, nós teremos as lives no Instagram e teremos também as nossas reuniões ao vivo no Zoom, para tirar dúvidas e eu também entender um pouco das dificuldades individuais de cada um que está fazendo esse curso. Eu realmente quero ajudar você, tá? Nessa primeira aula, eu vou trabalhar os princípios emocionais do planejamento, tá? Na segunda aula, nós vamos trabalhar já uma visão mais administrativa do planejamento com mais ferramentas, certo? Nós vamos trabalhar o uso de agenda, como fazer um plano de ação, como projetar o seu futuro. E na terceira aula, nós vamos falar sobre desenvolvimento profissional, dinheiro, carreira, profissão, trabalho. Por quê? Porque o planejamento também, ele engloba elementos relacionados ao nosso desenvolvimento profissional, certo? Então vou compartilhar a tela aqui, porque eu trouxe alguns slides aqui, inclusive esses slides eles vão ser disponibilizados, o PDF deles para quem está no grupo. Então pronto, aqui está a tela compartilhada. Então, os princípios emocionais do planejamento, né? Qual é a relação do planejamento com as emoções? Total. E o objetivo dessa aula é fazer você compreender como que se dá essa relação das emoções com o planejamento, tá? Primeira pergunta que eu tenho para te fazer. A sua relação com o tempo é emocional ou racional? A sua relação com o tempo é emocional ou racional? Ou seja, nós nos relacionamos com o tempo através desses dois canais. Exemplo, quando você tem uma relação emocional com o tempo, você pode ter pressa ou preguiça. A pressa e a preguiça, elas promovem comportamentos desequilibrados na vida de um ser humano. A pessoa com muita preguiça, ela procrastina, ela não faz o que deve ser feito. A pessoa com muita pressa faz o que tem que ser feito, mas às vezes comete alguns erros na execução das suas ações por estar sendo influenciada por um comportamento de muita pressa, né? E o equilíbrio dessas duas polaridades, né, a pressa e a preguiça, está no planejamento, você encontrar uma energia justa para colocar em cada ação da sua vida, né? Nós precisamos entender que desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós estamos executando ações. E deixar de fazer algo também é uma ação, ou fazer mal feito de última hora também é uma ação. Então, o planejamento ele exige uma racionalização com relação à administração do tempo. Você tem que ser mais estratégico, você tem que entender o que pode ser feito, você tem que mensurar melhor o que pode ser feito durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, durante o seu ano, durante a sua vida. Tá? Então, eu considero que o planejamento ele nos tira desse envolvimento emocional que a gente tem com o tempo e nos dá uma noção mais sensata, mais mensurável, mais matemática, mais objetiva e mais real do que nós estamos fazendo com o tempo ou do que nós deveríamos estar fazendo com o tempo, tá? E aqui a gente tem alguns conceitos que são interessantes, né? Nós temos o agora, né? O que é o agora? Vamos começar então a entender esse conceito do tempo de maneira mais racional. O agora é resultado do seu passado e do seu futuro. É o resultado, é o ponto de união do seu passado com o seu futuro. Entendendo que o agora, né, ele concentra em si os aprendizados que você traz do seu passado e todas as projeções que você traz do futuro. Então, o agora, ele é o momento unificado de tudo que você aprendeu na sua vida, de todas as suas experiências positivas e negativas, e o agora também, neste mesmo momento, traz todas as suas projeções para o futuro, seus medos do futuro, seus sonhos do futuro, seus objetivos do futuro. Se você não administra muito bem essa
junção, essa união do seu passado com o seu futuro, é muito possível que você fique perdido, né, na vida. Com os meus clientes eu percebo isso, muitos clientes meus eles não conseguem enxergar o próximo passo porque eles não conseguem entender que o agora é a junção desses dois elementos infinitos, o teu passado e o teu futuro, né? E quando a gente fala de passado, às vezes não diz respeito apenas só ao passado da sua vida, mas diz respeito ao passado da humanidade, todo o histórico da humanidade e tudo que já aconteceu na humanidade, todos os avanços tecnológicos que aconteceram na humanidade. E o futuro também é infinito. O que você pode fazer pode influenciar a história, até depois de que você morrer, dependendo do que você for fazer em vida, né? Nós temos muitos personagens históricos que milenarmente são lembrados, né? Olha que poder, né? O poder que nós temos no agora. E quando a gente não racionaliza sobre isso, ou a gente fica muito preso no passado, ou a gente fica muito preso no futuro. E o que a proposta do planejamento é fazer o quê? É que no presente nós tenhamos condições de trabalhar com ações inteligentes, ou seja, o agora ele deve ser uma ação inteligente. O que você está fazendo agora deve ser algo inteligente. E o que é um agora inteligente? Um agora inteligente é aquele agora que você está unindo naquela ação presente o seu conhecimento do seu passado para construir o seu futuro. Isso é uma ação inteligente. E quando não acontece isso, ou nós ficamos emocionalmente presos no passado, ou emocionalmente presos no futuro, ou emocionalmente preso no presente, que é o que eu vou explicar agora para vocês. Se você tem um envolvimento apenas emocional com o seu passado, você pode ficar preso nele sem perspectivas do futuro. Tem muitas pessoas que não avançam porque têm medo de dar errado por uma tentativa que deu errado no passado. Traumas, o que é um trauma? Trauma é alguma coisa que aconteceu no passado, a pessoa não conseguiu superar e ela deixa de viver coisas novas porque ela tem medo, né? Coisas do passado. E tem gente que acaba entrando em depressão porque não consegue lidar com coisas que aconteceram no passado. Então é muito perigoso você se envolver emocionalmente com o seu passado, né? E acontece também desse envolvimento emocional com o futuro, né? Então, se você tem um envolvimento apenas emocional com o seu futuro, você pode ficar preso nele promovendo uma intensa ansiedade. Tem gente que não faz nada agora porque está gastando o tempo do agora preocupado com aquilo que talvez nem vai acontecer. A pessoa começa a imaginar coisas que vão acontecer que não vão acontecer. Elas ficam criando expectativas, muitas expectativas, e acabam deixando de fazer o agora por tanta ansiedade do futuro. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão, se você ficar preso ao seu futuro, você deixa de fazer o que deve ser feito no presente e quando menos perceber, o tempo passou e você não fez nada e você chegou no futuro sem realizar aquilo que você gostaria de realizar, certo? E se você tem um envolvimento emocional, apenas emocional, com o seu presente, você pode ficar preso nele promovendo um alto grau de estresse. Quando você fica fazendo um monte de coisas sem saber por que você está fazendo e para que você está fazendo, você estressa, pô. Você fala, pô, mas por que eu estou fazendo tudo isso, meu? Não estou saindo do lugar, estou fazendo um monte de coisa, não estou tendo resultado, não estou feliz, estou sentindo um vazio existencial. Por que isso acontece? Porque você está executando um monte de coisas sem sentido, sem fazer essa união do que você sabe com o que você quer para o futuro, né? Então, perceba, né? Se você tem um envolvimento muito emocional com o seu passado, você vai ficar preso nesse passado, pode promover uma depressão. Se você fica muito preso emocionalmente ao seu futuro, pode ter crises de ansiedade. Se você fica muito preso ao presente, você pode ficar uma pessoa muito estressada, né? Alan, mas então o que tem que fazer? Bom, sabe qual que é a melhor forma de não ficar emocionalmente preso no passado, presente ou futuro? Planejando, né? O planejamento ele vai te dar condições de visualizar, desenhar, escrever o que você sabe, de visualizar, desenhar, escrever o que você quer para o seu futuro e de visualizar, desenhar, escrever um plano de ação para você executar no momento presente, né? Então o planejamento ele é uma ferramenta maravilhosa para todo ser humano, para qualquer área da sua vida, certo? O planejamento ele salva vidas, o planejamento ele te dá
inclusive, mais condições de equilibrar suas emoções. Por quê? Porque você começa a ter uma relação mais racional com o tempo, uma relação mais racional com a vida, e quando você equilibra a sua vibração emocional com uma vibração racional, as emoções elas não causam um estrago tão grande como se elas surgissem apenas sozinhas, né? Porque as emoções elas são muito oscilantes, e a razão ela é um pouco mais concreta, mais objetiva. Então você tem que ter um equilíbrio nesses dois elementos. Se a gente tem uma relação com o tempo apenas emocional, a possibilidade de desequilibrar nossa vida é muito grande. Agora, se a gente tem a possibilidade de ter um envolvimento emocional com as coisas, porém dentro de um planejamento, a gente vamos viver oscilações emocionais, só que com uma possibilidade de controlá-las melhor. Inclusive, você vai conseguir saber o que fazer caso alguma coisa dê errado. Se deu errado, você vai mexer no seu planejamento. O problema é que quando as coisas dão errado e você não está planejando nada, você não sabe nem o que fazer. Aí você acha que acabou a vida. Não, peraí, planeja, conserta, vê onde você errou, arruma, mexe nos objetivos, muda as ações, vê o que você está fazendo que você não deveria fazer, né? Começa a fazer aquilo que deveria ser feito. Isso tudo diz respeito a uma visão racional, planejada da sua vida, né? E os instrumentos indispensáveis que no meu método eu oriento os meus clientes e alunos: papel e caneta. Ah, e aplicativo, bloco de notas? Você pode usar um aplicativo, um bloco de notas, um arquivo no Word, um programa de mapa mental aí, o que for, na internet ou no celular, mas nunca esqueça que o mais artesanal tem mais valor. E não tem nada mais artesanal do que você pegar um papel e uma caneta para poder fazer um planejamento, para poder fazer uma agenda, para poder colocar uma ideia no papel. Isso faz parte da tradição humana, né? Então não ignore sua tradição, porque você é um ser humano. Eu recomendo papel e caneta. Inclusive, eu gostaria que você já estivesse assistindo essa aula com papel e caneta em mãos, né? Porque eu vou pedir para que você faça algumas coisas no papel e caneta no final dessa aula, tá? Bom, com papel e caneta em mãos, nós vamos iniciar um processo de planejamento, né? Então, uma caminhada para o seu objetivo, ela precisa ser desenhada, né? Você precisa desenhar para onde você está indo. E, pô, qualquer GPS aí não consegue te dar um trajeto se ele não tem duas informações: onde você está e aonde você quer chegar. Em toda a sessão de mentoria, a primeira tarefa que eu passo para o meu cliente é a seguinte: escreva um texto de no mínimo 3 parágrafos sobre quem sou eu. Segunda tarefa: escreva um texto de no mínimo 3 parágrafos sobre quem eu quero ser. Quem eu quero ser, certo? Um texto sobre quem eu sou e um texto sobre quem eu quero ser. E é isso que eu quero que você faça nessa primeira aula. Eu quero que você pegue um papel e caneta, certo? E escreva: quem sou eu? Não eu, Alan Procópio, tá? Você, tá? Quem é você, certo? Você vai escrever. E aí coloca tudo. O que está acontecendo na tua vida hoje? Como você está se sentindo? O que te deixa insatisfeito? O que te traz satisfação? O que está legal? O que não está legal? Faz um relato da sua vida como está hoje, certo? No segundo texto, eu até recomendo para quem gosta de tomar um vinho, tomar uma taça de vinho, para você curtir mais esse momento de projetar o seu futuro. Escreve quem você quer ser, quem você quer se tornar, o que você gostaria que acontecesse na sua vida no futuro, como você quer ser visto no futuro, como vai ser sua vida profissional no futuro, como as pessoas vão te ver no futuro. Quanto você gostaria de estar ganhando no futuro? Alan, que futuro? 10 anos? 5 anos? Não interessa, é uma atividade lúdica essa, certo? É para você trabalhar o aspecto mais criativo da sua mente. Quanto mais você escrever, melhor. Eu recomendo no mínimo 3 parágrafos sobre quem eu sou e quem você quer ser, tá? Quem eu sou, quem quero ser. Essa é a primeira atividade desse curso. Não queira avançar no curso sem antes você fazer esses 2 textos, certo? Eu gostaria que você que está assistindo essa aula colocasse aqui nos comentários 2 coisas. Primeiro, essa aula te ajudou em alguma coisa? Sim ou não? Escreve aqui embaixo. Segunda,
Qual foi o ponto mais importante dessa aula? Eu preciso saber. Compartilhe aqui comigo que eu quero saber, certo? Perguntas, dúvidas, questões, podem me mandar direto no WhatsApp para quem está no grupo. Se você ainda não está no grupo, entre em contato comigo que eu te passo o link para você entrar no grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp eu vou disponibilizar os PDFs e também mais algumas informações com relação às aulas ao vivo que vão acontecer no Zoom. E se você já está no grupo, permaneça no grupo e vamos nessa. Essa é a nossa primeira aula. Execute a sua tarefa e eu te vejo na segunda aula, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!